E daí, quando eu tinha 13 anos de idade, Deus me deu um sonho. Eu tava começando a orar pela minha faculdade, pensando no que eu ia fazer. E um dia eu sonhei que eu tava num lugar assim, e aí Deus me chamava e falava assim: olha, eu quero te mostrar uma coisa. E daí ele me levava pra tipo uma sala de cinema, assim, e eu via várias mulheres, assim, chorando, e elas tinham preço. E daí Deus me falava assim: eu quero que você trabalhe com direitos humanos, e um dia você vai ter a oportunidade de trabalhar no combate ao tráfico de pessoas. Foi isso que eu entendi, assim, né? Foi isso que Deus me falou no sonho. E daí eu acordei no dia seguinte e falei: mãe, Deus me disse que eu vou trabalhar com isso, então vou me preparar para. E meus pais, né, eu tinha 13 anos, eles podiam ter falado: não, Sofia, nada a ver. Mas não, eles super me apoiaram. E aí eu comecei a ler sobre o assunto, estudar. E aí foi quando eu decidi fazer direito, né? Aí eu entrei na faculdade de Direito em 2020. Comecei, sempre na faculdade, fui envolvida com essas questões de... tudo que tinha de direitos humanos, de ajuda humanitária, eu tava ali na faculdade. Em julho de 2021, eu fiz um curso na FAI sobre tráfico de pessoas. O que significa FAI mesmo? Vixe, Você lembra? não lembro. FAI. Ah. Mas Mas é um que faz trabalho no Oriente Médio, né? Isso, eles têm... É lá em Montemor. Sim. Lá na Casa de Oração de Montemor, eles trabalham junto com a FAI, né? Sim. E daí eu fiquei lá, fiquei com a Suzana Walker, filha do Haroldo, né? Fiquei lá por uns 10 dias, fazendo curso. E isso foi em julho de 2021. E era um curso sobre o quê? Sobre tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, ok. E daí, quando eu tava fazendo esse curso, Deus também falou no meu coração de que eu ia trabalhar, talvez, com povos muçulmanos. E daí eu falei: tá bom, se Deus quiser, eu tô aqui, né? E isso foi em julho de 2021. Em agosto de 2021, o Talibã assumiu o poder no Afeganistão. E aí eu comecei a ver aquelas coisas, principalmente no Instagram, porque a mídia colocou um monte de coisa na época, né? Eu comecei a ver as coisas no Instagram e começou a me incomodar. Comecei a entrar em contato com algumas pessoas, perguntar de projetos, se eu poderia ser voluntária em alguma ONG, em algum projeto. Mas era tudo muito novo, então não tinha nada, assim. Eu recebia muito, assim, porque eu mandava mensagem direct no Instagram mesmo, sabe? Tipo: oi, meu nome é Sofia, queria saber se... Mas pra quem que você mandava? Por exemplo, eu comecei a mandar para organizações de São Paulo. Então, eu via organizações cristãs que trabalhavam com ajuda humanitária, trabalhavam com povos muçulmanos. Ou pessoas, às vezes, no Instagram, que falavam sobre o assunto. Comecei a mandar mensagem. E aí, a resposta que eu recebia de muita gente era: eu não conheço um projeto, mas se você souber de um projeto, me avisa, que eu também quero ajudar. E aí, eu comecei a fazer esses contatos. No começo, a gente... Aí eu já falei pros meus pais também. Teve um dia que eu acordei eles 3 da manhã, porque eu entrei em contato com uma ONG dos Estados Unidos. Eles estavam fazendo uma viagem pra Doha. Eu falei: mãe, vou contar meu passaporte, minhas vacinas, se eu quero ir. Aí ela: calma, não é assim, não. E porque eu tinha... Sua mãe falou que era 3 da manhã, né? 3 da manhã. Do nada. Do nada, né? Eu tinha 18 anos. Imagina, você tá dormindo, você acorda. Mãe. E daí... Deixa eu pensar. Então, daí... Eu comecei a fazer esses contatos. E aí, minha mãe falou assim... Não, minha mãe é da área do direito também. E ela falou assim: não, vamos começar uma coisa mais, né? Vamos tentar fazer uns contatos que a gente consiga alguma coisa de efetivo, assim. Então, a gente começou a entrar em contato com algumas pessoas. A gente escreveu, eu lembro que uma carta pro governo, pedindo para eles assinarem uma portaria de visto humanitário. De alguma maneira, essa carta chegou no governo federal. Ao mesmo tempo, tinha todo um movimento em Brasília. Eu não lembro não sei se vocês viram na época, umas juízas que estavam falando da perseguição que elas estavam sofrendo lá. E daí, em setembro de 2021, o governo assinou uma portaria concedendo visto humanitário. Então, depois de um mês, ele assinou a portaria concedendo visto. E a carta chegou mesmo? Chegou. Chegou lá. A gente até achou que eles não iam, porque, né, a princípio eles não iam assinar, mas, assim, um dia a gente recebeu a notícia: foi assinada a portaria. Porque tudo indicava que eles não iam assinar, né? Sim. Então, assim, não tinha muito por que assinar, né? Era muito novo. E assim, nenhum outro país tinha feito, né? Então, mas por algum milagre mesmo, assim, essa portaria foi assinada em setembro, concedendo visto para os afegãos.
E daí a gente foi, assim, eu lembro que depois disso, eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas no Afeganistão pedindo ajuda. Aí sentou eu e o meu irmão, que hoje tem Mas aí 17 começou a anos. mensagem pra você? Sim, E por quê? Como é que eles acharam você? porque eu tava nesses... Eu tinha um Instagram, na época, que eu falava sobre o assunto de tráfico humano. Só que era um Tá. Instagram pequeno, assim, de, sei lá, 300 seguidores. Não tinha muita, assim. Mas eu entrava nas páginas e curtia. De alguma maneira, eles me achavam e mandavam essas mensagens, né? Mas aí em inglês. Em inglês. Tá. Aham. E aí, eu lembro que eu sentei eu e meu irmão no computador e a gente fez um passo a passo de como entrar no site de Itamaraty para preencher o formulário de visto. Então, a gente começou assim. Tipo, aqui coloca o seu nome, né? Isso um vídeo? Ou- Não, tipo um PDF, Tá, assim, com um entendi. circulado, né? Legal. Aí, explicando o que é a caixinha Não Sou um Robô. Você clica aqui. Nossa, complexo, Boa. hein? Verdade. Verdade. É O coisa cara que... trava ali, né? É. Verdade. E a gente começou a fazer isso e enviar para as pessoas terem acesso ao visto que já era concedido a elas através da portaria, né? Nisso, o nosso contato foi aumentando, a gente conseguiu contato com as embaixadas. O Afeganistão não tem embaixada brasileira. Então, para a pessoa conseguir o visto, ela tem que fazer uma entrevista na embaixada brasileira em um país ao redor. Então, por exemplo, o Paquistão, na embaixada brasileira do Paquistão, fazer o visto, conseguir o visto e vir para o Brasil, que dificulta muito o trajeto, né? A gente começou, então, contato com as embaixadas, contato com Itamaraty. E daí, essas pessoas começaram a solicitar o visto. Em novembro de 2021, a nossa primeira família chegou no Brasil. A gente foi buscar a primeira família em Guarulhos. E Song não existia ainda. E daí a gente percebeu que, assim, tudo bem, era difícil trazer as pessoas, mas tinha todo um trabalho do que fazer com elas aqui, né? Como ajudar. Integrar a cultura, tudo mais, língua. E na ocasião, o governo ainda não tinha um plano Não. pra isso. É tipo, vão abrir pra eles virem, mas... Sim, até hoje é meio assim. Sim, sim. aham. Então, não tem. A gente tem uma lei de imigração de 2017, que é uma das mais avançadas, assim, é muito boa, mas projetos para integrar essas pessoas quando elas chegam aqui não acontecem, né? E por isso que a sociedade civil acaba tendo um papel muito importante nisso. E aí, por conta disso, a gente conseguiu um contato com a OIM, que é o Escritório de Imigrações da ONU, né? E eles fazem toda essa parte de assentamento, tudo que gira em torno do migrante. Então explica pra assim. galera o que é assentamento, quando você fala. Tá, então assim, o assentamento seria esse período da família chegar no Brasil e conseguir conquistar autonomia para recomeçar a vida aqui, né? Então, é o período, por exemplo, não mais aquele emergencial, né? Que na Panagá a gente chama de acolhimento, que é quando eles ficam num hotel, né? Com a gente e tudo mais. Mas é o período na Panagá, de ir para a própria casa, de se inscrever as crianças, matricular as crianças na escola, de fazer a carteirinha do SUS, sabe assim? De conhecer as UBSs. Esse é o assentamento, né? Até ela ser autônoma no Não Brasil. precisar mais da organização. Que é o nosso objetivo, né? E daí a gente recebeu a nossa primeira família e conseguiu esse contato com a IEM. E daí a IEM falou assim, olha, vamos montar um projeto, vamos deixar tudo direitinho pra gente realmente começar um trabalho? E aí, em março de 2022, a Panagá foi criada. Então, a gente recebeu a nossa primeira família em novembro de 2021, mas a ONG só veio em março. E como é que foi essa primeira... Quantas pessoas eram? Na primeira família, eram 5 pessoas. Ok. Era uma o casal, Isso. 3 filhos. A gente recebeu a primeira família com 5 pessoas. E aí, logo em seguida, acho que foi uma semana e meia depois, a gente recebeu a segunda família, que era uma mulher grávida, um marido e uma menininha, pequenininha, de 3 anos. E daí a gente foi recebendo. E o que vocês fizeram antes do... No começo, assim, a gente entrou em contato porque meu avô é pastor e a gente tem umas igrejas que caminham junto, né? E a gente entrou em contato, meu avô tá morando em Cascavel na época, e a gente conseguiu lá um lugar em Cascavel para as famílias ficarem nesse período, né? A gente já tinha um certo contato com a IEM, então a gente ia pedindo orientação para eles iam ajudando a gente, né? Então, questão de vacinação, eles tiveram que fazer e fizeram tudo lá em Cascavel. E aí, depois que a gente fez esse primeiro período, a gente começou a ajudar as famílias no assentamento. Daí, uma família ficou morando em Cascavel e a outra família veio para morar aqui no interior de São Paulo. E aí, a gente acompanhou no processo de assentamento.
E isso tudo, a galera da igreja ajudando, Sim. financeiramente, Aham. a galera doando. Sim, a família que ficou em Cascavel, a igreja assumiu completamente, assim, os custos, né? Uhum. Porque estava tudo começando, ainda não tinha um projeto estabelecido. Quando a gente estabeleceu o projeto, daí a gente criou a ONG, a gente escreveu o projeto e tudo mais, a gente começou... É muito engraçado e parece loucura o que eu vou falar, mas assim, nunca a gente vai atrás das coisas. As coisas simplesmente aparecem, entendeu? É mesmo. Uhum. Então, a gente começou a receber alguns pedidos de ajuda de organizações, também organizações cristãs ou ONGs, né? Internacionais, falando assim: ó, eu tenho esse grupo de pessoas para trazer para o Brasil, mas eu não consigo. Para tirar do Afeganistão, mas eu não consigo trazer para o meu país. Por exemplo, eu não consigo trazer para os Estados Unidos. Eu posso mandar para o Brasil? Porque é o único país que dá visto, né? Aí a gente falava assim: olha, a gente pode, mas o Brasil não tem condição de absorver todo mundo. Uhum. Então, para isso, você precisa dar um suporte mensal para a família se sustentar Uhum. aqui. Aí a gente montou uma calculadora Nossa, muito com boa, né? os preços, assim, os valores, custos mínimos para uma família se manter aqui. Uhum. E aí essas ONGs começaram a patrocinar as famílias. Então, hoje a família vem pro Brasil com um suporte mensal, Legal. que é a gente dar na mão da família para ela já ir criando autonomia. Uhum. E aí então a família chega com um valor que ela vai administrar, entendeu? Aí isso vai para aluguel, isso vai no mercado. E aí ela já vai criando também autonomia nisso. Entendi. Então, o trabalho é muito mais a mão de obra e toda a parte estrutural ali do que realmente esse financeiro Isso. com essas famílias que estão chegando. Aham. A gente começou, então, com alguns com a parceria dessas ONGs internacionais, e foi crescendo, assim, foram aparecendo outras, aí uma falava com a outra, falava com a outra. A gente teve uma família que chegou pra gente, é uma loucura também, né? Que ligou pra gente e falou: então, eu liguei lá no Ministério de Direitos Humanos, e eles me deram seu telefone. Meu Deus. Então, assim, a gente com, sei lá, meses de ONG, e estavam indicando, né? Falando, passando o nosso contato aí. E aí a gente conseguiu construir o trabalho, assim, né? E foi um trabalho rápido, né? Então, assim, em quase 1 ano e meio aí de ONG, a gente já tá com 199 famílias no Brasil. Meu Deus. 190 famílias. Famílias, são mais de 1.500 pessoas. Meu Deus.